Boa tarde a todos. Eu, obviamente, não vou me alongar, até porque nós já temos uma tarde intensa, mas eu quero dizer que, nesse fechamento de hoje, nessa tarde em que nós começamos uma reflexão tão interessante do professor Pondé, mas que nos falou tanto sobre o esgarçamento que a liberdade nos traz, a gente termina falando de pontes. Pontes que nos unem ao nosso Estado pai, e que hoje é o nosso Estado irmão. Então, sem mais delongas, nós vamos começar falando sobre a relação sociocomercial entre Minas Gerais e Portugal. A palestra será proferida pelo senhor Carlos Alberto Lopes, que é presidente da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, vice-presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, entre 2020 e 2022, bacharel em Fiscalidade pelo Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 1994 e 1998, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade do Minho, o Minho, 2004 e 2008, com licenciatura em Administração de Empresas pela FEAD, Centro de Gestão Empreendedora, de 2011 a 2013. Doutor Carlos, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu tenho uma apresentação. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que foi formulado à Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, Minas Gerais, pelo Dr. Luís Alberto, pela Amagis, numa muito agradável conversa que nós tivemos, contando ainda com a presença do desembargador Alberto Aloísio e do Dr. Áureo, a quem eu gostaria de felicitar também neste momento. Normalmente, encerrar um painel como foi hoje, tão rico, extenso, diria até um pouco vasto, normalmente nós dizemos que não há mais nada para dizer. Ao contrário, eu direi que ficou tão facilitada a nossa tarefa que nós começámos com uma apresentação que falou de relações humanas. A apresentação que me traz aqui, que eu vou procurar ser bem breve e o mais objetivo possível, ela vai falar um pouco do somatório das coisas que foram faladas aqui ao longo da tarde e que tão bem agora, no final, com o Ângelo Osvaldo, nos trouxe aqui um recorte histórico que fala muito da relação entre Portugal e Minas Gerais, em particular. E com esta cidade, de uma forma muito especial. Tá? Ouro Preto representa, dentro do património arquitetónico brasileiro, muito provavelmente o mais rico acervo de que nós temos, não só memória, porque ele é muito, muito presente. Eu começarei de uma forma muito rápida, vou-vos trazer a apresentação da Câmara Portuguesa e, logo na sequência, aquele que foi o motivo principal para o convite que nos foi formulado. Nós, muito recentemente, no início do mês de agosto, nós fizemos uma apresentação de um estudo de mercado que visa aproximar os mercados de Portugal e de Minas Gerais, e foi esse o ensejo que nos trouxe e que eu vos farei uma apresentação muito breve. Dizer o seguinte, eu tenho aqui o nosso diretor de eventos da Câmara Portuguesa, o Adriano. Nós fizemos a impressão de alguns cards onde aqueles que, porventura, tiverem interesse em adquirir o estudo, tem um QR Code, é só entrar. Nós criámos um cupom especial para a Amagis, que depois nós divulgaremos de forma oportuna e que o doutor fará chegar a todos. Bom, sem mais delongas, a Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, Minas Gerais, tem 27 anos de existência. O nosso principal objetivo é aproximar os dois territórios, auxiliar pessoas e empresas que queiram estabelecer-se, quer lá, quer cá. É bem verdade que, quando a nossa Câmara nasceu, o propósito principal, aquele que estava na origem das pessoas que lhe deram corpo, era, sobretudo, promover a venda de produtos portugueses no Brasil. Nós, hoje, olhamos para essa oportunidade de uma forma um pouco diferente. Nós temos muito mais para apresentar de Minas Gerais para Portugal e, se nós quisermos, para a Europa, e nós, portanto, pretendemos fazer um caminho de via de mão dupla, apresentar o que de melhor se faz em Minas Gerais, quer do ponto de vista de produtos e serviços,
bem como da rica cultura e, sobretudo, do turismo extraordinário que nós podemos proporcionar a portugueses, europeus e ao mundo de um modo muito geral. Não vos vou amassar com a nossa missão, com os nossos valores. Quem tiver interesse poderá visitar-nos nas nossas redes sociais e aprofundar um pouco mais sobre aquilo que é a nossa missão. Não obstante isso, é importante dizer que, e afirmar, reafirmando, que promover, fomentar e liderar relações bilaterais entre Minas Gerais e Portugal, gerando riqueza com efetividade e agilidade. E aqui é importante eu falar da efetividade, porque as nossas relações, as relações entre Portugal e Minas Gerais, e se quiserem também com o Brasil, têm sido relações muito mais afetivas do que efetivas. Lá mais adiante veremos alguns números que nos vão demonstrar isso mesmo. Breve apresentação daquela que é a composição da diretoria atual da Câmara Portuguesa e um grupo de pessoas que me ajudam a tomar decisões quando elas requerem um caráter mais técnico e mais específico. Um pouco dos serviços que nós prestamos, desde a elaboração de perfis de mercado, auxiliando empresas de uma forma muito objetiva a abordar o mercado português ou, no sentido inverso, empresas portuguesas que queiram olhar para o território de Minas Gerais, identificação de barreiras tarifárias e não tarifárias, um facilitador, no caso para a Europa, mas como nós vimos aqui mais cedo, também no Brasil para as empresas portuguesas que aqui querem se fixar, bem como identificação de exigências comerciais locais e no exterior. Alguns dos nossos produtos e serviços, eu vou passar mais rapidamente. Alguns dos nossos eventos que nós vamos organizando ao longo do ano. Vou-vos mostrar as fotografias que são mais lúdicas. Só a título de exemplo, 3 importantes eventos. A Festa Portuguesa, que aconteceu e acontece todos os anos por ocasião do 10 de junho, ou muito próximo dessa data, que é quando nós celebramos o Dia de Portugal e das comunidades de língua portuguesa. A Missão Web Summit, que já é hoje um evento de magnitude mundial e que acontece em Lisboa, normalmente no mês de novembro. E a Confraria Empresário do Ano, onde nós celebramos todos os anos um empresário ou uma pessoa que durante o ano, o ano corrente, se demonstrou ser uma pessoa que merece o reconhecimento público por aquilo que fez pela aproximação entre Portugal e Minas Gerais. Alguns dos momentos mais lúdicos que nós tivemos, uma fadista que nós tivemos connosco em junho de 2022, vou-vos trazer aqui algumas fotos também, e fica também já um convite. O ano passado, por ocasião da celebração dos 200 anos da independência do Brasil, nós celebramos o Jantar dos 7. É um jantar que acontece às 7 horas, no dia 7 de setembro, com 7 chefes, 7 pratos, 7 vinhos. Bom, e se quiserem pagar R$700, nós também aceitamos. Mas estão convidados, no próximo dia 7 teremos a renovação do jantar, que foi de facto extraordinário. Esta é a nossa festa, uma festa que acontece há 11 anos, é uma festa que reúne entre 20 e 25 mil pessoas todos os anos no entorno do Museu Abílio Barreto, que é um lugar de referência histórica para Belo Horizonte. O ano passado homenageámos o Sr. Rubens Menin pelo investimento que ele está a fazer em Portugal, não só o investimento financeiro, mas o investimento em termos do património humano, pelas ações que a empresa está a empreender no território do Alto Douro, merece ser reconhecido e dada a notícia pública de todo esse trabalho que está a ser desenvolvido. As nossas redes sociais, algumas razões para que possam associar-se à Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, Minas Gerais. E nós vamos então rapidamente àquele que foi o pretexto que nos trouxe aqui hoje. É óbvio que esta matéria ela está muito mais direcionada para empresas, mas há sempre oportunidades que podem e devem ser aproveitadas e o Ministério Público, os juízes, os atores do direito como um todo, são sempre pessoas que podem e auxiliam, noutros casos talvez não seja sempre assim, mas de um modo geral sim, é isso que se espera,
na persecução e no incremento dos negócios entre os territórios. Antes de eu entrar neste tema, o Sr. Prefeito, o Ângelo Osvaldo, ele tinha prometido uma poesia, mas eu trouxe-a. Eu acho que ela é muito oportuna. As relações socioeconómicas, ou as relações socioculturais, ou as relações sociocomerciais, elas sem cultura não se alimentam, não sobrevivem e não progridem. Elas podem acontecer uma vez, isso acontece com todos nós nas nossas vidas privadas, quando fazemos a aquisição de um produto ou de um serviço e que nós não renovamos. A cultura tem essa cola. Aliás, achei muito relevante e impactante quando, na apresentação do primeiro conferencista da tarde, nos falava que as relações humanas elas estão coladas, elas estão impregnadas e as relações comerciais são isso mesmo. Nós vamos ver mais adiante nos números económicos entre Minas e Portugal, e eu fiz questão de trazer só os de Minas porque são eles que nos interessam. Nós vamos ver que nós temos uma relação histórica extraordinária, profunda, tão profunda que deixou marcas indeléveis nesta cidade onde nós estamos e em muitas outras cidades do Brasil. No entanto, os números das relações económicas têm uma realidade muito diferente. Nós podemos olhar isso como uma oportunidade ou podemos olhar para isso como um lamento. Eu espero que a gente olhe e nós olhamos dessa forma e é por isso que nós aceitamos o desafio de aqui estar como uma oportunidade para nós fazermos diferente, com ações naturalmente diferentes. Colhe o dia porque és ele. Uns com os olhos postos no passado, veem o que não veem. Outros fitos, os mesmos olhos no futuro, veem o que não pode ver-se. Por que tão longe ir pôr o que está perto? A segurança nossa? Este é o dia, esta é a hora, este o momento. Isto é quem somos e é tudo. Perene flui a interminável hora que nos confessa nulos. No mesmo hausto em que vivemos, morreremos. Colhe o dia, porque és ele. Ricardo Reis, em Odes. Alguns números que refletem aquilo que é a economia portuguesa, ou a macroeconomia, no caso mais específico. Nós temos uma população de cerca de 10 milhões de habitantes, com um produto interno bruto de 254,5 bilhões de dólares, um consumo anual de 208,6 trilhões, pertencemos ao principal bloco económico, a União Europeia. O principal parceiro comercial de Portugal é a Espanha, é um vizinho, tal como no caso do Brasil, o principal parceiro económico é também um vizinho, e o comércio bilateral com o Brasil representa apenas 5,2 bilhões. Trouxe aqui, ainda dentro da macroeconomia, algumas particularidades, e são mesmo particularidades que até os próprios portugueses muitas vezes desconhecem. Portugal tem uma pequena extensão territorial, são um pouco mais de 92 mil km². Vive um clima mediterrâneo temperado, subdividindo-se entre o clima mediterrâneo de verão quente e o clima mediterrâneo de verão fresco. E eu coloquei isto aqui porque é interessante. Na Europa é o único país, e se nós olharmos ali para aquele mapa de concentração de pessoas, onde as pessoas se concentram mais em Portugal, vamos perceber que a maior densidade de ocupação populacional em Portugal está, primeiro, centrada no litoral e, segundo, nas zonas mais frias. Portugal, nas zonas mais quentes, tem uma maior desertificação. Na Europa é caso único. Com um clima idêntico ao nosso, só em Portugal é que esse fenómeno acontece. Eu deixo esta nota porque nós, em Minas Gerais, nós temos alguns fenómenos parecidos com este. Se nós pensarmos no norte de Minas, por exemplo, nós temos uma densidade de ocupação menor e é uma zona quente, como nós sabemos. Os distritos de Aveiro, Braga, Lisboa, Porto e Setúbal juntos representam mais de 60% da população em Portugal. O PIB per capita de Portugal são 24.567 dólares. E o índice de Gini, 0,338. Eu trouxe este índice
que não é tão comum falar dele, mas só para nós termos uma ideia, o melhor índice que nós temos no Brasil anda na casa de 0,450 e o melhor índice de Gini que fica em países no norte da Europa de 0,252. Aqui trago então um pouco dos números daquilo que são as relações comerciais entre o Brasil e Portugal. Apesar de ter acontecido no pós-pandemia e ainda durante a pandemia um incremento relevante dessas transações comerciais, quando nós as comparamos com os grandes parceiros comerciais do Brasil, os números são pífios, os números são pouco significativos e ainda assentes em produtos muito tradicionais que todos nós já conhecemos como sendo vinho, bacalhau e azeite, predominantemente esses produtos. Aqui na contextualização bilateral Minas-Portugal, os números são ainda menores. E, novamente, aquilo que nós enxergamos é uma oportunidade extraordinária, novamente, de promoção dos produtos e dos serviços produzidos em Minas Gerais para Portugal. E usando Portugal como uma janela para a Europa e para os países de língua e expressão portuguesa, nomeadamente e pensando principalmente nos países africanos, Angola e Moçambique, que são aqueles que têm o maior poder económico para absorver produtos e serviços mineiros e brasileiros como um todo. Nós temos alguns fatores que são fatores relevantes, eu diria quase críticos, para que qualquer pessoa, qualquer organização olhe para Portugal com interesse e aproveite aquilo que são os fatores potencializadores entre os dois territórios. Desde logo, a proximidade linguística e cultural. Ainda que muito pontualmente possamos ter algumas dificuldades de comunicação em relação a essas diferenças culturais, ninguém vai discutir que o facto de nós falarmos a mesma língua é um fator facilitador. Grande comunidade brasileira, aqui é uma oportunidade para todos nós. Portugal começou a fazer isso com muita sabedoria e com alguma felicidade nos últimos 10 anos, foi aproveitar a sua diáspora um pouco por todo o mundo para a promoção dos seus produtos e dos seus serviços, e o Brasil tem aqui também uma oportunidade de aprender, e nesse sentido, entidades como a nossa podem e devem colaborar na prossecução desse tipo de objetivos. A abertura de comércio com os países de língua portuguesa, nós temos uma série de mecanismos que muito recentemente foram assinados e que beneficiam o trânsito entre as pessoas nos diferentes países de língua e expressão portuguesa ao abrigo da nossa comunidade de língua e expressão portuguesa, um trampolim para o mercado europeu, como eu já disse, e um ponto de logística para o norte da Europa, o norte da África. Entrando aqui no aspecto do estudo de mercado, que eu também de uma forma muito rápida vos vou trazer, estes são alguns dos tópicos que estão desenvolvidos no estudo de mercado. Nós fazemos um pouco a organização do país. Portugal é um país pequeno, só para termos uma ordem de grandeza da sua dimensão em termos geográficos. Portugal cabe 6 vezes dentro de Minas Gerais. Portugal é do tamanho de Pernambuco, do tamanho do Espírito Santo, portanto é um país pequeno. É um país que há 20 anos era muito difícil circular dentro dele, é um país que hoje está totalmente rasgado por estradas, por rodovias que facilitam essa mobilidade. E estas são algumas das características do país. Alguns aspectos da normatização europeia, de fiscalidade os acordos bilaterais entre Portugal e o Brasil estão lá plasmados no nosso estudo de mercado e a construção de uma plataforma de entidades com base em Minas Gerais com o mesmo propósito. A nossa intenção com este estudo de mercado foi, neste primeiro momento, nós elegemos 5 atividades que nós achamos que no momento estão mais prontas, preparadas para poder ir para Portugal e para promoverem os seus produtos e seus serviços. E nós, enquanto entidade que fala diretamente com o Estado português e que consegue interagir também diretamente com o Estado de Minas Gerais, possamos ser talvez o pilar principal para fazer essa centralidade e nós juntos construirmos algo que no passado ainda não foi feito com sucesso
e que os números económicos acabam por traduzir isso. Nós elegemos neste primeiro momento estas cinco atividades. Eu vou-me referir só a uma delas, à última, à educação, e muito mais numa via não do ensino pedagógico ou do ensino formal, como nós quisermos chamar. Algum dos senhores, eu não sei se o Aguinaldo está por aqui, estou a ver lá no fundo, o Aguinaldo, há alguns anos atrás, foi para Portugal. Portugal e o Brasil têm muito a acrescentar um ao outro. O conhecimento só tem validade se ele for partilhado. E no domínio da educação, no domínio do conhecimento, há muito para fazer. E nós vamos ser muito mais consistentes e vamos ser muito mais plurais e inclusivos se nós adotarmos isso como uma prática corrente e não como uma prática de exceção. Hoje, talvez, apenas alguns eleitos têm o privilégio de poder pagar uma pós-graduação, um doutoramento sem uso de instrumentos públicos. São muito poucos os que podem fazê-lo. Talvez, se os Estados conversarem entre si, se possam criar mecanismos e instrumentos para que um número muito maior de pessoas possa partilhar o seu conhecimento, beber novas fontes de conhecimento e trazê-la de volta. Porque não adianta de nada um país, uma nação, investir no melhor nos seus quadros e depois não os consegue trazer de volta, não os consegue capturar de volta para casa, porque não estão reunidas as condições aqui que outro país já ofereceu. Algumas das vantagens competitivas da entrada no mercado europeu, usando Portugal como uma porta de entrada. Vantagens competitivas no mercado português, acordos estabelecidos entre o mercado português e o Brasil. Todos nós temos um anseio muito grande pela aprovação da entrada do espaço da América do Sul dentro da União Europeia e a União Europeia no Brasil, mas tem 20 anos que se fala. Parece que este ano vai, talvez não vá, provavelmente não vai mesmo, talvez vá o ano que vem. Quanto tempo mais nós vamos precisar esperar para que isso aconteça? Antes, fazemos aquilo que está ao nosso alcance. É essa a nossa proposta, é a proposta do nosso estudo de mercado. Um filme da Câmara Portuguesa, tem som? Acho que a Regi não estava avisada. Bom, também não seja por isso. As imagens são bonitas. Era isto que eu tinha para nós hoje. Muito obrigado. Agora eu passo.
Bom, na ausência do som, permitam-me, eu vou-vos deixar com mais uma expressão artística do Fernando Pessoa, numa forma muito pouco conhecida, muito poucas pessoas conhecem esta forma. O Fernando Pessoa foi o primeiro poeta português. Entre Minas Gerais e a Europa existe um mar de oportunidades, e é isso que move a Câmara Portuguesa de Minas Gerais. Conectamos Minas com Portugal, incentivando a troca comercial, tecnológica e cultural, além de criar relações de negócio em diversos segmentos. Nós conectamos você e sua empresa com oportunidades internacionais promissoras. Criamos projetos de internacionalização, organizamos missões comerciais, abrimos empresas em Portugal e trazemos oportunidades para o Brasil. Além de promover estudos de inteligência, cursos e palestras para você e sua empresa dominar o mundo. Entre Minas Gerais e Portugal existe uma janela de oportunidades. Venha se internacionalizar. Conecte-se com a Câmara Portuguesa. Acesse câmaraportuguesamg.com.br. Onde agora foi. E agora vou finalizar mesmo com um Rubai, que é um poema de origem... O formato do poema é de origem persa. E este poema só foi divulgado há 2 semanas atrás. Ele estava escondido entre manuscritos e numa transcrição foi feita por um jornalista português. Eu achei-o extraordinário e é uma excelente forma de eu terminar a minha apresentação. A ave canta livre onde está presa. O cervo dorme e o sonho lhe é surpresa. Liberta-te, mas nega a liberdade. Poder e não querer, eis a grandeza. Muito obrigado. Agradecemos muito ao Dr. Carlos Alberto Lopes, e passamos da área socioeconômica, passamos, então, para o campo em que a gente realmente se sente mais em casa, para o campo mais propriamente jurídico, com o professor Fábio Veiga, que é professor da Universidade Lusófona do Porto e presidente do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, que vai nos falar sobre a magistratura em Portugal. Professor, o senhor tem a palavra. Primeiramente, quero agradecer o convite da Magis, pela oportunidade de vir ao Congresso dos Magistrados Mineiros. Quero cumprimentar a presidente de mesa, a doutora Mônica Vieira, e o meu colega, doutor Carlos Alberto Lopes. Muito bom ouvir o sotaque português aqui em terras brasileiras. Eu ouço todos os dias lá em Portugal. E saudar também na pessoa do doutor Luiz Carlos Alberto Lopes, da doutor Luiz Carlos, também Luiz Carlos Rezende Santos, presidente da Magis, saudá-lo, agradecer pelo convite, em nome dele, saudar todos vocês, juízes e magistrados brasileiros e mineiros. Estou em Minas Gerais, fico muito feliz de voltar a este estado, é a minha 2ª vez aqui em Minas Gerais. Na última oportunidade que eu vim, e na primeira foi no ano 2019, fiquei 1 dia e meio para comemorar o meu aniversário. Saí de férias e passei 1 dia e meio em Belo Horizonte. Agora já posso ficar um pouquinho mais, é o 4º dia aqui no estado de Minas Gerais. Então, sou muito feliz e agradecido por ter bons amigos mineiros. Queria aproveitar também essa oportunidade, agradecer ao meu amigo, professor, doutor, desembargador, Henrique Abiaquil, que é meu contemporâneo de doutorado na Espanha, desde o ano 2015 somos amigos. Ele não pôde estar presente porque, coincidentemente, ele está no Paraná hoje, numa atividade do TJ do Paraná, e eu sou paranaense, então nós trocamos de estado. Eu falei para ele, eu vou para o seu estado e você vai para o meu, e embora eu esteja aqui representando também Portugal, por ser professor lá na cidade do Porto, e também em Lisboa. Para mim, é uma honra vir aqui a Minas Gerais e estar nesse congresso, porque, bem disse aqui o colega Carlos Alberto Lopes, sobre essa integração entre Brasil e Portugal. Eu sou um desses exemplos da integração brasileira em Portugal, e também fui professor na Espanha durante 5 anos. Estou em Portugal também há alguns anos, mas como professor, já faz 3 anos que eu sou professor na cidade do Porto e também em Lisboa. E essa integração é muito importante, porque nós sabemos das possibilidades e das capacidades recíprocas entre os 2 países. E na área da pesquisa, que é a área que eu atuo como professor e também como pesquisador
da CAPES, né? Fui para o exterior como bolsista da CAPES, e nós sabemos que é muito importante essa integração. Então, fico feliz de ver essa boa intenção que há entre Portugal e Brasil, essa boa intenção de integração, tanto na área econômica, mas também muito na área técnica científica, né? Antes de entrar no meu tema propriamente sobre a magistratura e o sistema judiciário de Portugal, eu vou falar no máximo 20 minutos, que eu sei que todos aqui estão preparados para o jantar, e inclusive eu, né? Adoro a comida mineira. Falar que essa integração que eu também desenvolvo no campo acadêmico já acontece mais ou menos uns 8, 9 anos, como presidente do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, que é o Iberojur, que é um instituto que nasceu, né, para fazer a integração da América Latina, não só do Brasil, né, porque eu fiz a minha atividade acadêmica também na Espanha, então nós fazemos uma cooperação muito forte com a América Latina, e o Brasil é o país com maior destaque, com as universidades espanholas e portuguesas integrando a América Latina, né, em vários projetos. E, falando nesses projetos, queria aproveitar já, né, não sei se vocês já receberam alguns e-mails, mas o Dr. Richardson, que está aqui presente, grande amigo e colega, tem ajudado muito nessa nossa proposta de poder levar os magistrados aqui de Minas Gerais para Portugal, né, para desenvolver atualização jurídica, direito comparado, vocês possam ir para lá fazer alguns módulos do mestrado que vocês vão fazer aqui em Minas Gerais com as faculdades mineiras, mas podem ir para lá. Eu terei o maior gosto de recebê-los, tanto no Porto quanto em Lisboa. Braga também é uma cidade muito boa para fazer intercâmbio na área jurídica e judiciária. Então, dizer para vocês que, se vocês já se inscreveram nesse mestrado, nós vamos fazer um módulo ano que vem, ou no final desse ano, lá em Portugal, e estarei lá para recebê-los. Daí serei o anfitrião de vocês. Aqui vocês são os meus anfitriões, e lá serei eu de vocês, com o maior gosto. Teremos uma programação na área de formação altamente especializada no Porto e Lisboa, e talvez também faremos alguma coisa em Braga, mas já antecipo para vocês essa oportunidade, né, de integração. Falando um pouquinho, então, sobre a questão da magistratura e o sistema judiciário de Portugal, eu não sou constitucionalista, né, não sou, a minha área de formação é direito privado, sou professor da graduação, do mestrado e do doutorado em direito, no ramo do direito privado, especialmente no direito empresarial, que é a minha área de pesquisa e também de produção acadêmica. Porém, nós estamos na Europa, estamos em Portugal, entendemos um pouco como funciona o sistema judiciário de lá, e eu queria passar aqui para vocês, assim, em linhas gerais, alguns fundamentos jurídicos do setor, especialmente, né, da função judicial do magistrado, né, com relação à independência como uma garantia, né, do Estado de Direito democrático para o exercício da profissão de juiz, passar alguns artigos de leis que está na Constituição da República Portuguesa e deve estar no Brasil, muito parecido, e depois o funcionamento do sistema jurídico, né, judiciário em Portugal, e alguns tribunais, como funcionam os tribunais. Basicamente, temos os tribunais muito parecido com o Brasil, mas temos uma jurisdição separada, que é a jurisdição administrativa, que eu queria comentar um pouquinho isso com vocês, que é algo bem curioso que tem em Portugal e não tem no Brasil. Mas, falando sobre a independência, né, enquanto garantia do Estado de Direito democrático, Portugal adota uma palavra diferente do que o Brasil. Né? O Brasil adota a palavra Estado Democrático de Direito. Né? Aqui no Brasil usa a expressão. Portugal usa a expressão Estado de Direito Democrático. E por que essa inversão de Estado de Direito Democrático e não Estado Democrático de Direito? Porque a doutrina portuguesa, a doutrina constitucionalista portuguesa, entende que, para existir democracia, antes deve existir Estado de Direito. Então, não há democracia sem Estado de Direito. Então, eles colocaram a expressão Estado de Direito Democrático, porque não há democracia sem Estado de Direito, sem as garantias da lei, sem a garantia da ordem jurídica. Então, essa é uma expressão muito importante. E o juiz, né, o magistrado, exerce a sua função e deve exercer de forma independente. O artigo 2º, né, da Constituição da República Portuguesa fala sobre o Estado Democrático de Direito. Né? A República Portuguesa, Estado de Direito Democrático. A República Portuguesa, aspas, a República Portuguesa é um Estado de Direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação, aqui vem a parte importante, né? E na separação e interdependência de poderes. Né?
visando a realização da democracia econômica, social, cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Então, essa interdependência que também tem, que nós olharmos os três poderes, né, e um poder judiciário como independente, isso é muito importante. Então, nós temos aí um elenco de artigos da Constituição da República Portuguesa e outros artigos no âmbito europeu e internacional que faz com que o juiz ele tenha que ter essa independência por questões de democracia, né, de valores da democracia. Então, nesse quadro constitucional, os tribunais são os órgãos de soberania com a competência para administrar a justiça em nome do povo. Não sei se no Brasil diz assim se é em nome do povo, mas lá diz que é em nome do povo, sendo separados, mas com interdependência dos demais órgãos de soberania. Diz lá o artigo 110, 111 e 202 da Constituição da República Portuguesa. Como corolário da referida separação de poderes, a Constituição Portuguesa estabelece no 203 da sua Constituição que os tribunais são independentes e apenas estão sujeitos à lei. Isso é muito interessante, porque os tribunais portugueses estão sujeitos à lei, e aí eu tenho vários amigos juízes, né, nós conversamos, e lá em Portugal, a prática do judiciário é que o juiz, por exemplo, de primeira instância, segue muito a lei, é muito legalista, né? Tem a interpretação, lógico, a jurisprudência é uniformizada, mas o juiz de primeira instância ele tem receio de criar novidades. Isso é muito interessante em Portugal. Então, são bem conservadores nessa parte, e vários amigos meus, juízes, nós conversamos no dia a dia, eles dizem, nós seguimos o que está a lei, lógico, a jurisprudência é uniformizada, mas não inventamos grandes coisas aqui, né? Ou seja, o livre discernimento, a livre convicção, né, que são fatores importantes do judiciário, também existe lá, mas os juízes eles têm a tendência, em primeira instância, em ser um pouco mais legalista. Isso não é uma crítica, até acho que dá mais segurança jurídica, né? Eu sou mais a favor da segurança jurídica do que a criação, né, a criatividade judiciária. Eu sou mais a favor da segurança jurídica nesse ponto, principalmente na primeira instância, deixa para a segunda instância, que tem um pouco mais de experiência, criar um pouco mais de interpretação. Acho que essa é a minha posição quanto jurista. Então, essa é uma questão interessante. Então, o 203 da Constituição da República Portuguesa fala os tribunais são independentes e apenas estão sujeitos à lei. A lei e, depois, a jurisprudência uniformizada. Então, a independência do Poder Judicial é, desta forma, inerente ao Estado de Direito democrático. É inerente. Por quê? Porque garante a administração pelos juízes de uma justiça imparcial em nome de todos os cidadãos. Eles atuam em nome dos cidadãos. Por isso que diz que os juízes atuam em nome do povo. Tal independência determina necessariamente que seja excluída qualquer forma de interferência do Poder Executivo no exercício da administração de justiça. Então, há muita autonomia lá do Poder Judiciário, inclusive para a escolha dos seus superiores, né? Quando vai subir nos graus, primeira instância, segunda instância, até a terceira instância, o Poder Judiciário em Portugal tem muita autonomia para decidir. Não há influência externa. No Tribunal Constitucional, né, que é uma outra jurisdição que só está incumbida da proteção da Constituição, né, dos valores constitucionais, o Tribunal Constitucional está à parte, separado. No Tribunal Constitucional, sim, há uma pequena influência política para a escolha dos juízes dos tribunais constitucionais, do Tribunal Constitucional de Portugal. Mas, no Tribunal Constitucional, é perceptível essa influência, porque, no Tribunal Constitucional, quem escolhe, quem vai colocar os nomes para o parlamento decidir é o partido político que está no poder, naquele momento, porém, tem que ser aprovado na Assembleia da República. E há um período para os juízes, né, nós chamamos de juízes conselheiros. Eu até uso a palavra juiz, não é por desmérito, né, do último grau. É porque lá usa juiz de direito, juiz desembargador e juiz conselheiro. São todos juízes, e cada um tem um momento histórico aí na sua vida profissional, né? Porém, o juiz conselheiro, que é o juiz que está no Tribunal Constitucional, ele tem a indicação do partido político dele naquele momento, porém, o parlamento pode negar. Aconteceu agora, em 2020, que um nome foi indicado para o Tribunal Constitucional, e esse nome de um professor catedrático, né, normalmente são quase todos professores catedráticos que vão para o Tribunal Constitucional, foi negado. O parlamento não aprovou. E foi outro nome, e o outro nome foi aprovado. Mas eles só ficam 9 anos. Então, essa questão da independência do judiciário
é muito forte, né? Em Portugal, só no Tribunal Constitucional tem uma influência política, só que só dura 9 anos. Não pode ficar mais do que 9 anos no Tribunal Constitucional um juiz conselheiro. Um juiz conselheiro. Muito bem. Seguindo. Então, a independência dos tribunais e dos juízes não configura qualquer direito ou privilégio, mas antes uma garantia dos cidadãos. A independência do juiz é uma garantia do cidadão, para que não haja essa interferência dos outros poderes, especialmente o poder executivo, que é que causa mais pressão, né, nos órgãos, no poder judiciário, uma vez que impede qualquer interferência dos outros poderes do Estado nos tribunais e garante que estes não são permeáveis a quaisquer pressões ou ingerências, estando apenas sujeitos à lei. Então, estar sujeito à lei é não estar sujeito a influências políticas, estar sujeito ao mandamento constitucional, à lei para maior segurança e autonomia, porque os juízes representam os interesses dos cidadãos enquanto garantes dos direitos fundamentais, né, daquela população. Esta garantia do Estado de Direito democrático português, né, não se encontra apenas prevista na Constituição portuguesa, mas também em outros instrumentos internacionais, que isso é muito importante, né? O Brasil também tem ratificado, assinado, né, tratados internacionais que valem aqui no Brasil. Em Portugal também funciona muito bem isso. Já vou falar de 2 rapidamente aqui para vocês. Quais são eles? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948, que passou a valer em Portugal no ano 78. Então, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, só que nós vivemos um período que não havia democracia em Portugal, mas em 74, a Revolução, 76, o ano 76 saiu, né, a Constituição da República Portuguesa, que é a nossa Constituição atual, e em 78 foi ratificado a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E diz assim, com referente à atuação do Judiciário: toda pessoa, artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz assim: toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial, que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Então, a independência judicial está lá já na Declaração dos Direitos Humanos. Outro documento internacional muito importante, vou ficar aqui de olho na minha hora, que eu não quero passar do horário, estou com 15 minutos, mais 5, é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. O artigo 14, número 1, desse Pacto Internacional, que foi um pacto, foi através de uma assinatura, né, da Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano 1966, e no ano 78 passou também a vigorar em Portugal este Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E eu vou dizer para vocês que isso é muito importante, que os países ratifiquem esses acordos. Eu fui... só um parênteses aqui, né? Eu, enquanto estudante de mestrado em Portugal, eu fiz meu mestrado na Universidade do Minho, que é a terra, não sei se presumo que você deve ter ido do Minho, Carlos. Eu conheço o Ípica também, onde você se formou. E eu fiz meu mestrado na Universidade do Minho e meu doutorado na Espanha. Mas, quando eu era estudante de mestrado na Universidade do Minho, o meu visto de estudante tinha vencido, eu tinha que renovar, e, naquele momento, a lei não me beneficiava, a interpretação da lei. Na verdade, a lei me beneficiava, mas a ordem administrativa, que é a polícia, Serviços de Fronteira e Polícia, do CEF, ele não me autorizou a minha renovação, e eu já era estudante na época. Eu falei, como? Eles disseram, tu, se quiseres, vás ao Brasil fazer o teu documento lá no Brasil e volta para cá. Eu falei, mas eu estou no meio da faculdade, como que eu vou largar minha faculdade para ir para o Brasil? Né? E pedi para o órgão administrativo a solução do meu caso, e não tive resposta positiva. Então, eu fui ao judiciário, enquanto estudante de direito, olha, vou com minhas próprias pernas, e fui pedir a justiça gratuita. Mas, em Portugal, eles não quiseram me dar a justiça gratuita naquela época. Isso foi ano 2012, mais ou menos. Não quiseram me dar a justiça gratuita, e eu tive que recorrer a um órgão de segurança social, como se fosse aqui o Segurança Social INSS, né? Algo assim, para que eles pudessem me dar a justiça gratuita. E o próprio órgão disse, olha, você não tem direito à justiça gratuita. Você tem que provar que um português no Brasil tem o mesmo direito do que o brasileiro aqui, se for gratuito. E eu falei, como tenho que provar? Nós estamos numa Europa que tem tratado, tem Declaração dos Direitos Humanos, tem Declaração dos Direitos Humanos da União Europeia, e tudo
todos esses documentos dizem que a ação judicial tem que ser acessível para as pessoas que não têm condições, né? Eu era um estudante. E eles falaram, não, se você quiser, tem que fazer um pedido e justificar. Então, eu fui justificar o meu pedido e encontrei um documento do ano 64, 1964, em que o Brasil tem um acordo na área processual com Portugal para justiça gratuita e outros tipos de justiça processual. Eu peguei e mostrei o acordo, olha, está vigente o acordo, etc., etc., eles me deram a gratuidade. Mas foi tão difícil ter acesso à justiça que eu tive que demonstrar para o órgão de segurança social que eu teria aquele direito, né, que é um direito civil. É um direito civil, direito como pessoa, poderia ser também um direito político. Eu posso votar em Portugal, etc., né? Mas era um direito civil. Então, o Pacto Internacional de Direitos Civis, um instrumento importante. Vocês que são juízes, né? Se o Brasil ratificou algum tratado internacional, vocês podem aplicar diretamente esse tratado internacional nas vossas decisões judiciais. Não precisa esperar, talvez, um dia aplicar. Não, podem aplicar diretamente. Talvez, no Brasil, eu vejo uma dificuldade dos juízes brasileiros aplicar acordos internacionais, tratados internacionais, documentos internacionais. Há muita dificuldade, né? Mas, se o Brasil, de fato, assinou esse documento, for ratificado aqui, e se não for, talvez por via subsidiária, interpretativa, para o benefício de uma pessoa hipossuficiente, ou um menor, né, alguém que não tem as condições naquele momento, vocês podem aplicar esses tratados. Isso é muito importante. Eu nunca disse isso para ninguém, né, para nenhum juiz, mas estou dizendo para vocês, por favor, apliquem o direito internacional. Talvez haja muitos estrangeiros no Brasil que tenham dificuldade de ter acesso à justiça e, por questões de burocracia, não acedem à justiça. Eu tive essa dificuldade enquanto estudante de direito lá fora e me sou sensível a essa questão, né? Diz assim, então, o artigo 14, para eu terminar, né? Todos são iguais perante os tribunais de justiça. Todos são iguais perante os tribunais de justiça. Todas as pessoas têm direito a que a sua causa seja ouvida, equitativa e publicamente por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido pela lei, que decidirá, quer do bem fundado de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra elas, quer das contestações sobre os seus direitos e obrigações de caráter civil. Portanto, esse tipo de documento é importantíssimo. Não sei se o Brasil tem ratificado ou assinado esse Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. É muito importante para que nós possamos garantir, né, que aquelas pessoas que estão nesse território, nesse caso que estamos falando do Brasil, possam ter os seus direitos fundamentais protegidos, né? Não vamos esperar que haja outro tipo de solução processual, mas se nós temos um documento internacional que dá essa garantia, nós temos, vocês que são aplicadores do direito, devem aplicar com tranquilidade, né, com senso de justiça, porque a função do juiz, né, como eu disse aqui no começo da nossa palestra, é servir aos cidadãos, servir os cidadãos fundamentado, né, na lei e na legalidade. Eu vou terminar por aqui, porque eu acho que já está excelente. Se vocês tiverem alguma pergunta, nós podemos jantar juntos e falamos mais lá. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Fábio pela exposição e também pela oferta, né, de fazer mais uma ponte empresarial e econômica, uma ponte acadêmica por nós em Portugal.